E aí galera, beleza? Eu tô fazendo esse vídeo aqui para mim estar estudando, né, com vocês e tá também passando para quem tem dificuldade em um banco de dados, né, mas sendo específico em Storage Procedure, né? Aqui eu tenho um banco que a gente já estruturou ele dentro de sala de aula, que ele chama Sistema de Patrimônio, onde que ele contém os bens, né? Tem umas tabelas de fornecedor, tabela de clientes, tabela de funcionários, né? É, então, esse sistema de patrimônio ele foi feito para cadastrar os patrimônios das empresas, ativos e fazer todo o seu controle, né? Mas vamos falar sobre o Storage Procedure. Aqui deram os exercícios dentro de sala de aula, onde foi proposto esses seguintes desafios aqui, né? Então vamos ao primeiro aqui. Faça um Storage Procedure que exiba os bens de um funcionário, né? Beleza. Essa é a pergunta. Agora aqui está falando que o nome do funcionário será digitado pelo usuário, né? Ou seja, o usuário vai entrar no nosso banco e vai digitar o nome do funcionário. Sei lá, João. Digitou João, ele quer saber quais os bens, né, desse funcionário. Quais são os bens desse funcionário? Então, qual é o primeiro passo que a gente faz? Desculpa. Eu vou abrir uma new query, né? Depois eu vou verificar se eu estou utilizando o meu banco. Aqui está o master, que é o banco do SQL Server. Eu vou mudar aqui para o sistema de patrimônio. E aqui eu vou desenvolver, né, a minha estrutura. Qual é a estrutura de um storage procedure? Primeiro vem a sintaxe create, né, procedure, né, que é um procedimento. E aqui vem o nome do meu procedimento. Aqui a gente pode dar de qualquer nome que a gente quiser, né? E eu vou dar exibir bens funcionário. Aqui poderia caber qualquer bem, fica a critério de vocês decidir o nome para esse procedimento. E a gente vai criar aqui. Dou um enter. Aqui eu não vou falar um pouco que vem aqui não, mas mais para frente eu falo. Aqui vem o as, né? O begin e o end. O as, ele startou o nosso procedimento e aqui dando início ao nosso bloco de execução, que seria as consultas, né? Consulta, delete, deletamento, tá? Inserção no banco. Aqui fica todo o nosso contexto do banco. Como que a gente resolve esse problema? A primeira coisa que a gente tem que pensar é o seguinte: tem algum parâmetro passado pro nosso procedimento? Tem. Aqui está falando que o nome do funcionário será digitado pelo usuário. Então, o nome do funcionário ele vem a ser um parâmetro externo. Qual é a diferença de parâmetro e variável? O parâmetro ele é algo externo, algo que vem para dentro do nosso código, né? E a variável ela pode ser feita ali internamente trabalhando. Então, a gente identificou quantos parâmetros tem? Somente um, né? Que é o nome do funcionário. Né? Tá até escrito errado. Funcionário, né? Então vamos lá. Onde que a gente declara e como declarar o parâmetro? Primeira coisa, parâmetro e variável. Os dois são declarados da mesma forma. A diferença é que o parâmetro vem aqui, né, nesse intermédio, e aqui dentro a gente trabalha com as variáveis. Todo parâmetro e variável começa com arroba. Pronto, coloquei arroba. Arroba, depois de arroba, é o nome do meu parâmetro. Pode chamar por qualquer coisa, fica a critério de todos vocês chamar do jeito que vocês quiserem trabalhar com a variável, que mais fácil te lembra elas. Eu vou colocar func, né? Func. Depois disso, eu tenho que colocar o tipo. Qual é o tipo? O tipo é um char, é um varchar, é o bit lá, que é o boolean do COBOL, do Java. Então, agora o nome dentro do meu banco ele tá no valor varchar. Então aqui ele vai ser varchar. Varchar de quanto? Qual é o limite? 50. Beleza. Varchar de 50. Fiz isso, eu já matei o segundo problema. Que ele pergunta o nome do funcionário que será digitado para o usuário. Beleza. Eu já tenho isso dentro, né, do func.
Então, agora é desenvolver o problema. O que eu tenho que fazer? Eu não tenho que... Faço história para que exibe, eu não tenho que exibir. Exibir não sugere um select, exibir os bens de um funcionário. Então, eu vou gerar um select, né? Select. Eu vou exibir os bens. Então, eu vou colocar um asterisco, from. Eu tenho duas tabelas aqui. Eu tenho uma tabela de bens e uma tabela de funcionário. Então, aqui eu vou ter que fazer um relacionamento das duas, né? Para mim conseguir exibir os bens de um funcionário. Então, eu sempre coloco o asterisco from, para depois vocês vão perceber que eu apelido as tabelas, que fica mais fácil de trabalhar com elas dentro da SGBD aqui, né, do SQL Server. Então, asterisco from bens, né, B. Esse B aqui é um apelido que eu dei para essa tabela, porque na hora que eu chamar ele em algum lugar, eu só preciso digitar o B. Fica mais fácil para mim, mais rápido no dia a dia, né, do trabalho. Então, bens, o que mais que eu preciso? Eu preciso do funcionário. Então, eu tenho uma tabela funcionário que eu vou chamar de F. Eu adoto como boa prática minha, pessoal, colocar sempre, né, a primeira letra como apelido da tabela. Ah, beleza, mas tem bens e tem outras tabelas com o mesmo nome. Como é que seja, eu coloco BE, BO, o que for. Agora sim, eu posso controlar os campos que serão selecionados. Eu quero exibir, a princípio, primeiro somente o nome do bens, né? O nome do bem do funcionário. Então, eu posso digitar o B, né? Que é o apelido que eu dei para a tabela bens, ponto. Aqui, ele me mostra todos os campos. Esse é o IntelliGence que já me mostra aqui na tela todos os campos. Então, qual campo que eu quero exibir? Eu quero exibir o nome do bem, né? Select o nome do bem dentro da tabela bens e funcionários. Se eu rodar só isso, funciona? Não funciona. Por quê? Porque as tabelas elas têm que estar relacionadas. Para mim fazer o relacionamento dessas tabelas, eu utilizo a sintaxe where, que é quando, né? Quando o B, ponto. Aqui eu tenho que procurar a minha FK de funcionário, que nesse caso é ID Funcode. A minha FK foi igual que a minha, né? A minha PK do funcionário. Então, F ponto ID funcionário. Beleza. Agora sim ele está relacionado. Eu executando isso, ele exibiria os nomes dos meus funcionários? Exibiria, tranquilamente. Mas não é isso que o enunciado pede. Porque o enunciado pede que o nome do funcionário será digitado pelo usuário. Então, quem tem que passar o nome do funcionário é o usuário. Eu já tenho esse nome? Tenho. Ele está aqui, ó. Ele é um parâmetro. Ele está vindo como parâmetro para dentro do banco. Ele vindo como parâmetro, eu posso utilizar uma conectiva que é o end, que ele fala, ele vai atender esse where quando as duas, a FK for igual a FK, e a gente está procurando o nome do funcionário, certo? F, né? Ponto. Aqui eu entrei dentro da tabela de funcionário, f.fullnome for igual a quem? Igual ao que o usuário digitar. O usuário vai digitar João, ele vai procurar dentro da minha tabela funcionário se tem um nome igual ao João. Tem um nome igual ao João, atendeu, né, a minha requisição. Então, f.fullnome foi igual a quê? É igual o meu parâmetro, né, arroba fun, né, que é funcionário. Beleza, somente isso vai atender minha query, vai rodar, né? Vamos ver como é que ela funciona. Eu vou selecionar toda a minha estrutura e vou dar um execute, né? Ou um F5. Dei um F5. Ele tá e rodou. Rodou o comando. Agora, beleza, e como que eu faço para executar a minha procedure? Simples. Eu vou utilizar um comando que chama exec, né? E o nome da minha procedure, que ela é exibir bens funcionário. Assim que eu digitar exibir bens funcionário, o IntelliGence ele já mostra para mim que eu tenho uma procedure com o nome exibir bens funcionário. Beleza. Só que se eu clicar e executar isso agora, ele não vai deixar eu executar. Por quê?
Porque ele pede um parâmetro. Não é? A gente não declarou um parâmetro aqui de um varchar de 50 para o nome do funcionário. Então é exatamente isso que ele está falando. Ó. Ele precisa de um parâmetro. Ou seja, o nome para a gente estar passando para ele estar executando, né? Então ele é um varchar, ele é um nome, aspas simples, e o nome que eu vou digitar. Que no caso eu já sei qual funcionário que eu tenho. Eu vou digitar esse nome aqui, que eu acredito que ele vai buscar do meu banco de dados. Feito isso, eu atendi as requisições, eu posso vir aqui e executar. Aí tá vendo, ó, ele me trouxe todos os bens, né, de um funcionário. Eu digitei o funcionário Brenda Ferreira da Silva, ele me exibiu que ela tem um monitor, uma cadeira giratória, um teclado USB preto, certo? Tranquilo, eu executei e fiz alguma coisa errada, tá faltando alguma coisa, eu quero acrescentar mais, ficou bem nome, eu não quero que fique bem nome, eu quero exibir além do nome, eu quero exibir o valor, né, de cada item desse. Então, para mim fazer a alteração nessa procedure, eu vou apagar o create, né, e vou utilizar o comando alter, que ele vai alterar o meu procedimento, exibir bens funcionários. Agora sim eu posso trabalhar para otimizar esse procedimento, né? Então aqui no caso que ele está selecionando bem nome, eu posso dar um nome para ele, né? Que é um as nome, vírgula. Eu quero exibir o valor do que? Dos bens. Então eu vou dar um espaço aqui para identar, para ficar de mais fácil entendimento. Eu vou dar um nome aqui, B, né, ponto. Eu tenho o valor do bem, certo? E eu vou dar um as. Esse as aqui, esse campo é um título. Eu tô só deixando a coisa mais, vamos dizer assim, com aparência melhor, né? Mais organizado. Então eu vou colocar aqui valor, certo? Vou colocar letra maiúscula, valor. Pronto. Agora eu tenho o meu bem nome, que agora aqui vai chamar nome, e eu tenho o bem nome, que é o valor do meu bem. Beleza? Então agora eu vou executar. Executo tudo? Não. Eu vou executar apenas o meu procedimento alterado. Executei. Comando completo com sucesso. Agora sim eu posso executar novamente, né, o meu procedimento através do comando exec e o nome do meu procedimento com parâmetro que é o nome. Executei. E agora ele me traz o valor do monitor. Gente, aqui é bem valor. Ai, errei. Aqui é bem valor. Por que ele voltou dois nomes? Porque o meu bem era bem nome e na verdade é bem valor. Então eu vou executar de novo, novamente, procedimento. Aqui eu não preciso alterar nada. Errei, alterei o procedimento e vou exibir de novo a consulta, né? Agora sim ele me exibe os meus bens e os meus valores. O teclado SB, como tem um valor nulo, ele está nulo. Então a gente tem aqui o nome e o valor do funcionário, né? Então é só isso. Espero que tenha ajudado vocês aí, porque também me ajuda muito. Quando eu explico, isso me fixa mais, né? Ensinar, eles falam que é 80% do que você ensina, você acaba aprendendo e fixando mais. Então no mais é só isso mesmo. Desculpe pelos erros aqui também. Então até mais, gente.